Deus colocou uma palavra em meu coração para compartilhar com a igreja essa noite. E a respeito do que eu vou conversar com vocês hoje, tem a ver com uma estação de paz. Será que é possível ter paz em meio às tormentas da vida? Como que você consegue ficar em paz se às vezes à nossa volta tudo contribui para que nós não tenhamos paz? Qual é o segredo de pessoas que vivem em paz em meio à tormenta? Será que há a possibilidade da igreja de Jesus, dos crentes do tempo presente, da nossa geração viver em paz em meio às tempestades? É prova que existe e pode ser, porque o nosso Jesus, Ele estimulou os discípulos a entrarem no barco e ir para outra margem. E no meio, já na madrugada, em alta madrugada, a Bíblia diz que o barco foi açoitado pelas ondas e o vento forte. E já estava escuro, na última vigília da noite. A Bíblia diz que Jesus dormiu. Encostou num travesseiro na popa do barco e dormiu e descansou. Jesus prova que é possível dormir no meio da tempestade. É possível dormir no meio das dificuldades. Então hoje eu quero trazer aqui uma palavra ao nosso coração. Que Deus te ensine a ficar em paz. Paz não é apenas um estado de espírito. Paz é um princípio. Paz é uma arma de Deus para você vencer as tribulações. Paz é uma arma de Deus na sua vida contra os tempos difíceis. Paz é uma arma do Espírito para você vencer no tempo tempestuoso da vida. Amém. A paz como arma de vitória. A paz de Deus é uma arma para o crente em tempos difíceis. É sobre isso que eu quero ministrar essa noite. E eu tenho um texto que está em João, capítulo de número 20. Evangelho de João, capítulo de número 20, a partir do verso 19. João 20. Quem está feliz aí, se tiver alguém visitando a gente pela primeira vez, seja bem-vindo. Deus é bom em todo tempo, irmãos. E a alegria do Senhor é a nossa força. Quem vive em paz no meio da tribulação não depende da circunstância não, irmão. Você não vive por aquilo que você vê. Se você for viver a vida cristã por aquilo que você imagina, por aquilo que você vê, por aquilo que você contempla, você não vai conseguir chegar lá. Mas se você olhar pela fé, pelos olhos da fé, você vai poder então viver uma vida cristã vitoriosa. Amém? Glória a Deus. Eu vou trazer uma mensagem, uma ministração ao nosso coração. E eu quero fazer um tempo de adoração no final. Então eu não vou gastar muito tempo aqui, porque eu quero desenvolver aqui um tempo de adoração. Porque eu creio que para viver em paz e adorar é uma chave. Destravar em adoração, conseguir adorar a Deus em tempos difíceis, é só quem anda em paz com Cristo. Amém? Aleluia. Dá uma olhadinha para quem está do lado antes de ler a Bíblia e fala: fique em paz, irmão. Fique em paz. Fique em paz. Olha para o outro também e fala: fica em paz. Fala aí, fala: fique em paz. Fica na paz. O texto diz assim, a partir do verso 19, João, Evangelho de João, capítulo de número 20, verso de número 19. Podemos ler?
Aleluia, glória a Deus, amém. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: se pôs no meio deles e disse, e dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, serão retidos. 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passado 8 dias, estava outra vez ali, eles estavam reunidos outra vez ali, e Tomé com eles. Dessa vez Tomé estava. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, e ele disse a Tomé: põe o dedo e vê minhas mãos, chega também a mão e põe no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu Tomé: Senhor meu e Deus meu. Até aí. Irmãos, o texto é muito conhecido, eu já ministrei outras vezes sobre esse evento. Aqui já é após a ressurreição. Jesus está aparecendo nesses dias para alguns dos discípulos. Depois de sua morte, de toda aquela comoção e de todo aquele temor, alguns discípulos se dispersaram, mas esses aqui se reuniram num cenáculo e ficaram fechados com medo dos judeus. E eles ficaram com medo, fechado, e Jesus aparece ali para eles. Na primeira aparição, Tomé não estava, e depois Jesus volta especificamente para se apresentar a Tomé. E o texto é muito rico em todos os seus detalhes, mas o que chama atenção é essa repetição de Jesus com essa palavra: paz seja convosco. E Jesus repete: paz seja convosco. E Jesus repete: paz seja convosco. É lógico que Jesus veio com essa palavra porque eles estavam precisando de paz, atormentados. E gente que está atormentado, passando por tribulação, por enfrentamento, por lutas, por decepções, necessitam de paz. E ele, a Bíblia diz que ele é o príncipe da paz. Então eu quero pensar com os irmãos hoje a respeito de um fundamento bíblico, que é a paz, de um princípio bíblico, que é a paz de Deus. Nós podemos desfrutar da paz no âmbito, em 3 níveis pelo menos: paz com Deus, paz de Deus e paz com nossos irmãos. Paz com Deus nós temos quando nós sabemos que fomos justificados. Romanos capítulo 5, justificado mediante a fé, temos paz com Deus. Então você desfruta da paz com Deus quando você sabe que é justificado por Deus. Você desfruta da paz de Deus que excede o entendimento. Essa é a paz de Deus, é a paz que está em Deus, ela é transferida, e às vezes a gente nem compreende, mas crê nisso, excede o nosso entendimento, mas a gente desfruta também. E a paz com os nossos irmãos, no que depender de vós, tende paz com todos os irmãos. Então a gente desfruta de paz em 3 níveis: com Deus, de Deus e nos nossos relacionamentos interpessoais. A paz de Deus é uma arma, e eu quero pensar nela nesse texto como uma arma em dias de desafios. Aqui eles estavam com as portas trancadas, e quando as portas estão fechadas para nós, são dias difíceis.
Portas trancadas nos emite uma mensagem de que os dias não são bons. Portas fechadas fala de recessão, fala de dificuldade espiritual, financeira, fala de perseguições. Eles estavam com medo. Então, a paz como arma de Deus em dias de portas trancadas. Esse é o tema, ou a paz de Deus em dias de tempestades, em dias de dificuldades, em dias de luta, em dias de tribulação. Escolhe aí a palavra que você quiser colocar, aí você dá o tema para a mensagem. A paz de Deus em dias de tormenta. Escreve aí alguma coisa, anota alguma coisa na sua Bíblia. A paz de Deus. E antes de entrar propriamente dito no texto, eu gostaria de fazer algumas citações bíblicas, porque não basta eu dizer que isso se trata de uma arma, não trata-se dizer que isso se trata de um fundamento bíblico, tenho que provar que isso é um fundamento bíblico. Romanos 15, verso 13 diz: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Romanos 14, 17 diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. João 16, 33 é um clássico bíblico, diz assim: estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 14, 27 disse assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-lo a dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Isaías, quando o profeta se refere ao príncipe da paz, ao Senhor, ao servo sofredor, no capítulo 53, verso 5, ele diz: ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A cruz nos trouxe paz. Mateus 5,9, quando Jesus está ensinando sobre as bem-aventuranças, ele diz: bem-aventurados os pacificadores, aqueles que produzem paz, esses são bem-aventurados, porque eles serão chamados filhos de Deus. Filipenses 4, verso 7 diz: e a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Jeremias 29, 11 é uma palavra profética para a sua vida nessa noite. É eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Você pode dar um glória a Deus aí? Então, Isaías capítulo 26, verso 3 e 4 diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Você vai dormir tranquilo. Põe essa sua cabeçona no travesseiro essa noite, e o mar pode estar revolto, as águas podem estar tumultuadas em sua volta. Dorme tranquilo, aleluia. Aí você canta: eu cuido de ti, eu cuido de ti, descansa em mim, comece a sorrir. Irmãos, o Senhor tem paz como princípio, como fundamento, como arma para você nesse tempo de enfrentamento dos seus dias, das suas dificuldades. Quantos podem dar um sinal com a mão e está entendendo que a palavra é de Deus para a nossa vida? Diga um glória a Deus, um aleluia. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. É uma estação de paz, e o diabo não pode fazer com que a nossa mente ou o nosso coração creia diferente disso, porque nós estamos firmados na rocha eterna, o Deus da paz. Romanos capítulo 16, verso de número 20 diz assim: levanta a mão para o céu para você receber essa palavra. E o Deus de paz em breve esmagará Satanás.
E o Deus de paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Você pode repetir comigo, 1, 2, 3. E o Deus de paz em breve esmagará debaixo dos meus pés a Satanás. O Deus de paz fará isso. Então, irmãos, esta é uma promessa fantástica da palavra de Deus. Isso é um princípio de Deus. Viver em paz é um fundamento, é um sustento, é uma plataforma. Viver em paz não é apenas uma condicionante, não é porque eu estou um dia alegre, ganhei um dinheiro, ou algumas coisas boas aconteceram. Não. Paz vem de Deus, paz vem do Deus da paz. Paz vem do Espírito da paz. Paz vem do Príncipe da paz. É o Deus da paz que nos traz paz. Você olha para o irmão e fala: meu Deus, o irmão está enfrentando isso. Não sei nem como é que ele não está numa depressão. Você olha para o seu vizinho lá, o irmão, o seu conhecido. Você fala: não sei nem como é que o irmão está aí dando glória a Deus e aleluia. Por quê? Porque a nossa paz vem do Príncipe da paz. A sua paz não é do que você vive, daquilo que você olha, não. Você é um dos filhos da paz. Na sua casa está em paz, a sua família está em paz. Então isso faz parte de algo que Deus tem para nós. Conservando em paz o seu interior diante dos problemas. Nos dias em que tanto se fala sobre angústia, estresse, depressão, síndrome do pânico, encontrar esse lugar em Deus eu creio que seja um desafio, mas é algo possível. É um desafio, mas é algo possível. Amém? Então eu pensando sobre o texto de João, capítulo de número 20, onde Jesus aparece com essa mensagem viva, implícita, direta no coração dos discípulos, porque os discípulos estavam amedrontados. Então eu penso que paz como arma de guerra, paz como arma de Deus nos dias de tribulações. Em primeiro lugar, nós vamos aqui identificar nesse texto de João capítulo 20, a partir do verso 19, nós vamos ver a paz de Deus como arma de guerra contra o medo, como arma direta contra o medo. Acompanhe o verso de número 19, que aí fica fácil para você entender. João 20, verso 19. O texto diz: ao cair da tarde do primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde eles estavam, com medo dos judeus. A primeira verdade que eu quero destacar sobre a paz como armamento de Deus no meio da tribulação é que a paz de Deus te ajuda a vencer o medo. A convicção de que a paz chegou faz você não ter medo, faz você não ter mais pânico, faz você se livrar desses remédios controlados, tarja preta, faz você expulsar o medo da sua casa, da sua família. Faz. Ah, pastor, mas não resolveu o problema. Não resolveu. A paz não é porque o problema está resolvido, não. Jesus não dormia no barco porque a tempestade tinha passado, não. Jesus dormia mesmo quando as ondas estavam altas. E eu fiquei pensando sobre isso. Eu estava viajando e o irmão Nilton foi comigo para dirigir. A gente foi rápido e voltou rápido. E eu fiquei pensando como é difícil dormir do lado com o outro dirigindo. Tem gente que não, tem gente que é uma benção, rapaz. Tem gente assim que confia tanto no motorista, confia tanto que vai dormir. Eu tenho uns companheiros, pessoas que vai comigo, minha família mesmo, Estezinha, Sara, sempre quando vai viajar comigo, já cai dormindo dentro do carro. O irmão Alisson mesmo, ele sai daqui no eucalipto ali, ele está dormindo. Falo: vamos de companhia, irmão Alisson? Ele falou: vamos. Falo: então tá bom, você vai conversando comigo, né, para eu não cochilar, ok. Aí quando eu estou passando naquele primeiro quebra-mola do eucalipto, o Alisson está assim, ó.
Oh, Jesus da glória, aleluia. Oh, eu estou contando uma mensagem, uma palavra, mas ele não dá conta de acompanhar o processo. Eu admiro essas pessoas que dormem no meio da tempestade. Eu admiro gente que dorme no meio da tempestade. Eu até tentei cochilar ontem, o irmão até que dirige bem, foi devagarinho, tranquilo. Mas não dá, irmão. Parece que a gente fica incomodado. Agora o carro está bem, estabilizadinho, asfalto bom, não está nem fazendo muito baque, e a gente não consegue dormir. E eu não dormi, não era nem porque com medo do motorista, eu não dormia porque a cabeça fica assim, ó. Ele coloca um travesseirinho, um negocinho no pescoço, mas não dá. A gente bateu a noite toda, então não dormiu a noite toda, né? Foi a noite toda viajando, então tinha que ir revezando. Então, quando eu caía do lado de cá, era para tentar tirar um cochilo para voltar para o volante lá. Falei, rapaz do céu, eu não dormi nada. E aí ele piorou. Aí ele que não dorme, fica olhando, você está com medo do motorista. O fato é, se num carro estabilizado, que dá para dormir, eu não dormi, imagina num barco assim. E a onda, as ondas batendo, e a água entrando dentro do barco, não dá para dormir não. Jesus assim, ó, tranquilo. Jesus arrumou um travesseiro, colocou na polpa do barco e dormiu. Dormiu tanto que os discípulos tiveram que mexer com ele para ele acordar. Eu admiro, sabe por quê? Pessoas que não estão com medo, pessoas que estão livres, tranquilos. Eles estavam fechados na porta, as portas trancadas, e Jesus disse assim, paz seja convosco. Eles estavam com medo do judeu. Então a paz é a arma de Deus contra o medo. Segundo, a paz é a arma de Deus que nos reaproxima com o Espírito Santo. Versos 21 e 22. Dizendo-lhes Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Reaproximação. E havendo soprado sobre eles, disse, recebei o Espírito Santo. A paz de Deus nos reaproxima com o Espírito. Para quem estava com medo, agora recebe um sopro do Espírito. Em meio às tribulações, o que nós mais precisamos é da certeza, da convicção que o Espírito Santo está conosco e que quer nos enviar novamente. Eles estavam com medo, porque eles tinham abraçado uma chamada de envio missionário atrás de Jesus, do seu mestre. E o mestre tinha morrido, e Jesus disse assim, olha, paz seja convosco, e como o Pai me enviou, eu vos envio. Eu envio vocês de novo. Receba o sopro do Espírito. O Espírito Santo irá conduzir vocês nessa vocação, nesse chamado que eu tenho para vocês, independentemente de eu estar presente ou não. O Espírito Santo está sendo reaproximado. Vocês estão sendo reaproximados, não precisam ter medo, o Espírito do Senhor está aqui. E eu digo uma palavra aqui para alguém que precisa essa noite, não tenha medo, o Espírito Santo está aí com você. Não tenha medo, o Espírito Santo está aí com você. Receba o sopro do Espírito Santo sobre sua família, sobre sua casa, sua família. E assim como o Pai enviou a Cristo, Ele está enviando essa igreja também no poder do Espírito Santo. Aqui eu podia falar de envio, eu até pulei o envio, mas eu queria concentrar sobre essa proximidade, sobre esse sopro, abraço do Espírito Santo no meio da tribulação. Tem coisa melhor do que você se sentir abraçado pelo Espírito quando você está com medo. Essa noite Deus está trazendo aqui o Espírito Consolador, o Espírito que abraça, o Espírito que conforta, o Espírito que consola, o Espírito que nos abraça quando nós mais precisamos de um abraço, aleluia, levanta a mão, dá um glória a Deus. Terceiro lugar, a paz como arma, ela conscientiza sobre o perdão de pecado. Olha o verso de número 23, se de alguns perdoar os pecados, serão perdoados, e se lhe retiverdes, serão retidos. Está vendo? Conscientiza você que você tem que perdoar pecado, você tem que liberar perdão e ser perdoado. Primeiro ser perdoado, mas também tem que liberar perdão, porque você não pode reter o perdão do outro, você não pode amarrar o outro. Por que será que Jesus tocou nesse assunto? Porque a paz de Deus faz a gente andar em relacionamento pleno com os outros, livre.
Perdoa, irmão, libera a alma das pessoas da calamidade, libera a alma das pessoas da trajetória da morte. Você é responsável às vezes por almas, por vidas. Libera a pessoa do caminho da morte, não deixa ela no caminho da morte não, destrava, desata, solta os nós que você puder soltar, perdoa, libera, abençoa. Por que você está rancorosa? Por que você está aí com medo de perdoar? Libera o perdão. A paz de Deus, a paz que excede o entendimento, traz sobre você consciência de perdão, e aí você se sente perdoado e também perdoa as pessoas. É o texto que diz, né? E por último, a paz de Deus como arma em meio às tribulações e o medo, ela nos identifica com Cristo pelo seu sofrimento. Verso 26 e 27, diz assim o texto: passado 8 dias, o irmão Tomé não estava na primeira aparição, agora passou 8 dias, acho que Jesus falou, vou ter que voltar lá. O Tomé, ele não está acreditando que eu fui lá. Os discípulos contaram, Tomé, rapaz, Jesus apareceu ressuscitado aqui, foi uma bênção. Mas se eu não tocar na sua mão, e se eu não tocar no seu lado e ver, eu não vou acreditar. Tudo bem, Jesus agora aparece 8 dias depois, no mesmo lugar, eles ainda continuavam de porta fechada. Jesus colocou-se diante deles e disse: paz seja convosco. Jesus faz várias tentativas de paz, mesmo que na primeira tentativa, eles ainda, a primeira e a segunda não fizeram eles saírem daquela redoma. Eles ainda continuavam fechados, continuavam presos, eles ainda não estavam livres. Agora 8 dias depois, Jesus chega e aparece para eles e diz: paz seja convosco. Falou para Tomé: Tomé, coloca o dedo aqui nas minhas mãos, do meu lado, põe, não seja incrédulo, seja crente. Receba essa paz essa noite, igreja, seja crente. A paz nos identifica, essa paz nos identifica com Cristo pelos seus sofrimentos. Você fica em paz porque você sabe que o seu sofrimento, ou seja, o sofrimento de Cristo, se identifica com aquilo que você está passando. Sabe por que você fica em paz? Você fica em paz por quê? Porque as mãos dele foram marcadas com os cravos, o lado dele foi furado, ele sofreu cruz, ele foi traído, ele foi penado, ele foi pesado na balança, ele foi jogado, foi vituperado, tiraram a roupa em praça pública, ele foi escarnecido, escandalizado. Você fala: Jesus sofreu, e o sofrimento dele se identifica comigo, porque não tem maior identificação do que você tocar nas mãos. As mãos falam da identidade, as mãos falam da identificação, e quando eu toco nas suas mãos, eu te cumprimento e te identifico. Então Jesus falou: então toca aqui, ó. Está vendo isso aqui? Eu também sofri, Tomé. Está vendo isso aqui, Tomé? Está vendo isso aqui, Tomé? Sou eu. Tomé falou: Senhor meu e Deus meu. Tomé creu. Tomé é o incrédulo sincero. Pastor Reginaldo disse que é melhor um incrédulo sincero do que um crente mentiroso. Ele foi um incrédulo, falou: eu não creio, se eu não ver, eu não vou crer. Mas bem-aventurado é os que não viram e creram. Mas é melhor ser um incrédulo sincero do que um crente, um fanfarrão, aquele que fala que glória, mas é mentira. Na hora do arroxo ele não crê, não fica em paz, não crê. Sinceridade, eu não estava acreditando, mas agora, Senhor meu e Deus meu, Ele quer tocar nas suas mãos. Ele quer entregar as mãos para você se identificar. Aí você vai falar assim: sabe essa luta que eu estou passando? O meu Jesus também passou, pior do que essa. Sabe essa pressão que tá acontecendo? O meu Jesus também passou. Eu me identifico com Ele pelas marcas, pelos cravos. Ou Ele se identifica comigo, ou eu me identifico com Ele pelas marcas que Ele carrega. E essas marcas que eu carrego são as marcas que Ele também sofreu. E Ele disse: olha, no mundo vocês vão ter aflição, mas tenha paz, fica calmo,
Não andeis inquietos, não andeis ansiosos por coisa alguma, tenha paz. Em mim tenhais paz. E eu disse essas coisas, para que em mim tenhais paz. Não turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, disse o Senhor. Em mim tenhais paz. As marcas de Cristo são para nos identificar com aquilo que Ele sofreu. E aí quando você olha para Ele, e Ele fala que venceu, você também vencerá. Você vai vencer. Quantos recebem essa palavra aí em nome de Jesus?